Olá pessoal, meu nome é Fernando Gomes, eu sou bolsista do PET Agronomia UFC e no Momento com o Especialista, um quadro da segunda jornada de Entomopet, Entomologia Aplicada à Produção Agrícola, hoje trouxemos a pesquisadora doutora Marilene Fancelli, ela que vai dar uma contribuição dupla para a gente, gravando 2 momentos com o especialista. O primeiro, que vai ser abordado nesse vídeo, inclusive, é o manejo integrado de pragas da bananeira, e em um próximo vídeo, que falará sobre o manejo integrado de pragas do maracujazeiro. Bom, ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Entomologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Entomologia também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: pragas, fitossanidade, mosca branca, resistência de plantas a insetos e controle biológico. É docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Doutora Marilene, é um prazer contarmos com sua colaboração. Sinta-se à vontade para começar essa apresentação. Ok, obrigada, Fernando, pela apresentação. Muito obrigada ao Grupo Entomopet pelo convite. É um prazer participar e, da mesma forma, eu os parabenizo pela iniciativa desse evento. É a segunda jornada, então significa que o evento está tendo muito sucesso. Eu espero poder contribuir com vocês, né? Então, eu vou começar agora a minha apresentação. O Fernando já me apresentou. Então, vamos dar início sobre o manejo de pragas da bananeira, dizendo que o objetivo quando a gente produz material de pesquisa, né, na Embrapa, que eu sou pesquisadora da Embrapa, então a gente tem que disponibilizar as informações atualizadas sobre o manejo de pragas das culturas de forma impressa ou de forma online. De todo jeito, essa informação ela tem que chegar aos nossos interessados, que são principalmente os, eh eh, logicamente, né, os produtores, os produtores familiares, produtores de grande proporção, os pesquisadores, também os nossos estudantes. Então, caso vocês não conheçam, tem aqui, um endereço, um link, em que o nosso portal, ele faz uma conexão, né, com o sistema orgânico de produção, mas também temos informações sobre o sistema convencional de produção. Então, a gente tem várias regiões contempladas, vários polos de produção contemplados, né? São vários polos de produção contemplados para a cultura da banana, e vocês podem ter acesso livre, gratuito a esse conteúdo. Da mesma forma, eu vou também disponibilizar ao longo dessa apresentação alguns links e pesquisas que são produzidas e que estão disponibilizadas na forma de publicações para os pesquisadores, para os demais interessados, produtores e também para os estudantes. Espero poder contribuir com vocês, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre quais são as principais pragas da bananeira. Então, essa apresentação vão ser abordados os tópicos sobre a broca do rizoma da bananeira, o trips e os ácaros, que são considerados as principais pragas da cultura. De toda forma, também vão ser abordados dados sobre a arapuá, ou broca rajada, que são as consideradas pragas secundárias da cultura. A gente pode, então, definir dessa forma, como sendo as 3 principais pragas da cultura da bananeira, como sendo a broca do rizoma Tripes e ácaros, as pragas principais, e sendo que a praga chave é a broca do rizoma da bananeira. A broca do rizoma da bananeira, ela tem o nome científico Cosmopolites sordidus, e assim como o nome já diz, é uma praga que ocorre em praticamente todos os locais onde se cultiva a banana, e ela tem um comportamento que a faz chamá-la de sórdida. Então a gente vai entender ao longo da apresentação por que ela é chamada de sórdida, tá? Sórdidos, de onde vem essa nomenclatura sórdidos. O adulto, ele tem na extremidade anterior, um rosto que característico, né, da família Curculionidae, e ele tem o seu comprimento em torno de 1 centímetro. A característica principal, então, é esse rosto, e por isso ele é chamado também pelos nomes de bicudo, trombudo, dorminhoco e soneca e moleque.
A característica que o faz chamá-lo de dorminhoco ou soneca e até moleque, é porque quando a gente pega o inseto durante o dia, ele finge de morto, então ele fica imóvel, que é uma forma de defesa contra os seus inimigos naturais. Então essa é a característica do moleque da bananeira na fase adulta. Ele tem essa coloração preta, vocês podem ver, né, e tem essas estrias nos élitros. Então essa é a característica do nosso inseto adulto. Mas a fase que causa os danos não é na fase adulta, é a larva que causa os danos. A larva, no seu máximo desenvolvimento, ela tem em torno de 1 centímetro de comprimento, ela tem uma coloração esbranquiçada, ela não tem pernas, então uma larva do tipo curculioniforme, e tem uma forma curvada, em forma de C. A gente vai aqui mencionar que as larvas, elas ocorrem no interior do rizoma. Isso, então, é muito prejudicial, porque o produtor, ele não tem acesso ao rizoma, porque o rizoma da bananeira, se vocês estão lembrados, é o caule verdadeiro da banana. Então a bananeira, ela tem toda essa parte aérea que nada mais é do que folhas, bainhas foliares, o as folhas e o coração, posteriormente a gente tem aqui desenvolvimento de um cacho, né, e na realidade a larva da broca do rizoma ocorre debaixo da terra ou então na superfície do solo, no rizoma da bananeira, que é o caule verdadeiro. Dessa forma, o produtor, ele não vai verificar se o inseto está presente na cultura, apenas olhando para a aparência da planta. E isso faz com que, quando ele note que está ocorrendo esse inseto, os prejuízos já estão sendo muito severos. E isso faz com que, então, ela seja um inseto considerado sórdido. Então, isso justifica, então, o porquê desse nome sórdido para essa espécie. Então a larva está aqui, ela faz galerias no rizoma, ela constrói essas galerias, vai abrindo essas galerias, em decorrência dessa atividade alimentar, então o inseto, ele provoca o enfraquecimento dessas plantas, porque ele compromete a absorção de água e nutrientes, compromete também a produção de raízes, e isso favorece muito o tombamento e morte das plantas, principalmente naquelas plantas que apresentam um porte elevado, como aquelas do tipo terra, que é aquelas que a gente usa para comer, né, os chamados plátanos. Então aqui a gente pode ver a presença de galerias, essas perfurações escuras, né, que estão presentes no caule verdadeiro da bananeira, o rizoma da bananeira. Além disso, a larva, ela pode facilitar também a penetração de micro-organismos patogênicos à planta. Isso também, aumenta os prejuízos causados por essa praga. Então, nós temos como consequência dos danos causados por esse inseto a presença de galerias, que são por si só chamadas de danos diretos, porque são decorrentes da alimentação dessas larvas. Porém, recentemente, existem relatos de que o adulto dessa praga também causa prejuízos. E esse adulto, ele pode carregar os esporos, da doença, né, de um fungo que causa a doença chamada moxa de Fusarium, que vocês devem, tê-la chamado já de, mal do Panamá. Essa nomenclatura atualmente ela está sendo mais restrita, então o pessoal da área da fitopatologia prefere chamá-la de murcha de Fusarium, então é fusariose da bananeira. Esse inseto na forma adulta, então, foi comprovado que ele carrega tanto externamente ao corpo, como internamente, então ele tem capacidade de carregar esses esporos, e isso facilita a dispersão, então a disseminação dessa doença, tá, no bananal. E é mais uma forma da gente ter o cuidado para evitar que ocorra a introdução na área, né, onde a gente vai começar o cultivo da bananeira, e nos locais onde já ocorre a praga, da gente realizar o manejo adequado da cultura. Como eu falei para vocês anteriormente,
O inseto na forma larval é que causa os danos, mas não está facilmente acessível ao produtor. Para verificar a presença das larvas, ele teria que escavar o solo, expor as galerias, e isso poderia dificultar por causa da presença de por exemplo, contaminação, ele poderia machucar as raízes, ou então até dificultar também pelo cuidado com o custo da mão de obra, né. Então isso é uma atividade que requer mão de obra e às vezes ele não tem disponível, às vezes é o produtor familiar que não tem acesso à contratação de agentes, né, de empregados externos à família. Então dessa forma, uma das maneiras que nós, encaramos como sendo extremamente favorável ao monitoramento dessa praga, é porque o adulto ele é atraído pelos voláteis, né, pelos odores do pseudocaule da bananeira, tanto do pseudocaule como do rizoma, e essa atratividade faz com que nós possamos utilizar, esses pedaços, né, de pseudocaule ou do rizoma da bananeira como uma armadilha. Então, o pseudocaule nada mais é do que o pedaço da parte aérea, onde tem as bainhas foliares da bananeira, tá. Então, após o momento da colheita, é necessário que se fale, né, que as armadilhas elas são confeccionadas sempre após a colheita, então 1 ou 2 dias depois que se faz a colheita já pode serem feitas as armadilhas. E também é interessante que se fale que como a bananeira, ela tem umidade e ao longo do processo após o processo da colheita ela pode perder essa umidade, então o produtor ele pode fazer essas armadilhas até 15 dias após a colheita, porque ela vai ter umidade suficiente para atrair os moleques, visto que esses moleques, os adultos do inseto, eles são altamente higroscópicos, eles são atraídos pela umidade do terreno e também eles gostam de, locais escuros durante o dia. Durante o dia, eles permanecem, então, protegidos, né, nas bainhas entre as bainhas foliares, próximas do nível do solo, ou então nos restos da cultura. E aí esse comportamento faz com que a gente possa utilizar as armadilhas no monitoramento do inseto adulto. Essa armadilha é chamada de telha, por causa da semelhança com a telha que nós usamos para cobrir nossas casas, né, usar no telhado. Ele é um pedaço que de pseudocaule que é cortado longitudinalmente, então a gente tem 2 porções do pedaço, né, a gente faz com esse pedaço de 60 centímetros, a gente faz 2 armadilhas, então uma oposta à outra, e a gente coloca de junto da toceira perto da bananeira que ainda não foi colhida, da bananeira jovem. Então essa é a armadilha do tipo telha. Mas existem várias outras armadilhas. Um outro tipo de armadilha é essa que nós estamos mostrando, que é a armadilha do tipo sanduíche ou telha modificada, que nada mais é do que as 2 armadilhas que a gente cortou justapostas. Então o inseto aqui deixa eu só mostrar aqui, voltar no slide anterior, eu vou mostrar a vocês que o inseto aqui, ele vai ser atraído pelos odores da armadilha e vai ficar, em contato com o solo. A parte cortada da armadilha vai ficar em contato com o solo e é ali que o inseto vai ser encontrado. Já nesse caso, a atratividade também vai ocorrer e o inseto vai ser encontrado entre uma fatia e outra. Então essa armadilha, ela tem uma atratividade maior que a outra, né, ela tem mais umidade, mas só que ela tem um problema que em locais muito, com declividade acentuada, ela pode simplesmente se deslocar e em função da declividade do terreno, ela pode cair se vocês perderem essa armadilha. Então, dependendo da declividade, é melhor usar a outra, ou os outros tipos de armadilha que eu vou falar também posteriormente. Essa armadilha, ela pode ser tanto, confeccionada nesse sentido, longitudinal, como também por ela pode ser formada, né, por 2 cortes transversais no pseudocaule já colhido, tá. Então a armadilha do tipo sanduíche ou telha modificada. O terceiro tipo de armadilha é chamado de queijo,
Esse é um tipo de armadilha em que o pedaço do queijo, então, ele é colocado acima de um corte feito bem rente à superfície do solo, onde tem o rizoma ativo, né, os rizomas vão estar com os voláteis ativos e o inseto ele vai ser encontrado entre o corte e a fatia do queijo que é colocada aqui acima desse corte. Da mesma forma, ele também é colhido, após 15 dias ele pode ser feito, essa armadilha. E um detalhe importante é que, em alguns casos, essa parte superior, o queijo, ela pode ser mais longa. Então, dependendo da condição de umidade, locais que têm, umidade muito baixa, esse pedaço do queijo, ele pode ser maior do que 30 a 50 centímetros, tá certo? E uma coisa interessante também é que essa armadilha, ela é cerca de 10 vezes mais atrativa do que a armadilha do tipo telha, a primeira que eu mostrei. Uma das das dos inco um dos inconvenientes é que, como a armadilha ela é fixa, quer dizer, a gente não pode trocá-la de local, então a gente não pode não conseguir uma distribuição homogênea na área, ao passo que a armadilha tipo queijo, a armadilha de desculpa, ao passo que a armadilha do tipo sanduíche, ou então a armadilha tipo telha, a gente pode conseguir uma distribuição mais homogênea na área. Por outro lado, as outras armadilhas também podem ser utilizadas em pomares que ainda não foram colhidos, tendo cuidado de limpar bem antes de introduzir qualquer, pedaço que contém algum inseto. O último tipo de armadilha que eu vou mostrar aqui, então é um modelo que ele foi adaptado, ele foi originalmente descrito nas condições da Costa Rica, e ele foi denominado de cunha. Ele foi, testado nas condições aqui da Bahia e funcionou muito bem, com uma atratividade superior, inclusive à da armadilha tipo queijo. Então a gente tem, de acordo com as disponibilidades, com a disponibilidade do produtor, então o produtor pode utilizar qualquer uma das armadilhas, só não pode ficar sem utilizar, porque elas são importantes para a gente saber qual é a população do inseto, o nível populacional que está presente na plantação. Aqui a gente tem o detalhe da publicação, em que está disponibilizada, as informações, né, sobre a armadilha tipo cunha, e a gente vai ter o detalhe posterior de como é feita essa armadilha, mas só para vocês terem uma ideia, então ela é feita também, com corte, né, um corte em que o rizoma é exposto e por isso, isso faz com que a armadilha tenha uma durabilidade maior e assim consiga atrair mais os insetos adultos, por isso que ela é mais eficiente. E nesse próximo slide a gente tem um modelo, né, um esquema para confecção da armadilha tipo cunha, que a gente pode ver que após a colheita do cacho, então nesse item a bananeira já é colhida, posteriormente a altura do pseudocaule é rebaixada em torno de 50 a 80 centímetros, dependendo das condições, né, climáticas, as condições do tempo em cada região. Aí um novo corte é feito a mais ou menos 15 centímetros do solo, desde que ele exponha, parte do rizoma da bananeira, e aí a gente faz um novo corte, seguindo uma angulação de 45 graus, de tal forma que a gente consiga tirar um pedaço, essa fatia, como se fosse uma fatia de melancia, e posteriormente a gente retorna esse pedaço cortado na nossa armadilha. Isso vai ter uma superfície de coleta de insetos, tanto aqui na parte inferior, como na parte superior da bananeira, tá, na parte superior da armadilha. Então esse é o esqueminha para a confecção da armadilha tipo cunha. De toda forma, qualquer que seja a armadilha utilizada, então, atualmente, a gente parte do seguinte princípio, de que a distribuição dessas armadilhas, que ela seja o mais aleatória possível, oh, desculpe, passou. A distribuição seja o mais aleatória possível, mais homogênea possível, considerando, logicamente, a disponibilidade das armadilhas, na plantação, a periodicidade de distribuição dessas armadilhas seja quinzenal e a cada, distribuição, a gente coloque 20 armadilhas por hectare,
sendo que as contagens devem ser feitas semanalmente. Então, aqui a gente tem também a disponibilização de um link para uma publicação em que fala exatamente como deve ser o manejo da broca do rizoma da bananeira. É muito importante também que a gente defina aqui que isso se trata de realização de monitoramento populacional. Então, a gente não deve colocar inseticida nessas armadilhas, que aí já seria o controle. Que a gente tem o esquema do monitoramento, em que, no nosso caso, as armadilhas elas vão ser começadas a serem, vão ser, a gente vai iniciar a distribuição das armadilhas no mês de agosto, digamos que seja no dia 2 de agosto, a gente vai distribuir as armadilhas, nesse caso são armadilhas do tipo queijo, mas poderia ser qualquer outro tipo de armadilha. A partir de 7 dias, a gente faz então a primeira contagem dos insetos presentes, pode remover esses insetos, depois destruí-los manualmente. Após, o período de 15 dias, nós fazemos uma nova contagem desses insetos. Então a gente tem aqui um planejamento que ele pode ser iniciada aqui já a distribuição das novas armadilhas. Então a gente teria um plano de distribuição quinzenal das armadilhas. No entanto, se o produtor tiver dificuldade de fazer essas armadilhas, se tiver uma área pequena que não tenha abundância de pseudocaule escolhidos, então a gente pede para ele fazer a distribuição mensal. Então, a distribuição pode ser quinzenal, como foi dito no esquema no slide anterior, como também mensal, de acordo com a disponibilidade dessas armadilhas, desse material para produzir essas armadilhas. De toda forma, é muito também relevante mencionar que quando a gente faz as armadilhas do tipo queijo ou cunha, visto que elas estão com material ativo, com muitos voláteis e que elas são muito mais atrativas do que as armadilhas tipo sanduíche ou a armadilha tipo telha, as semanas posteriores à distribuição das armadilhas, após a coleta desses insetos, né, e contagem, é muito importante que a gente faça a destruição dessas armadilhas, porque, caso contrário, os insetos eles podem ovipositar nesses pedaços de rizoma, e isso fazer com que elas funcionem como um reservatório de insetos. Ao invés de a gente atuar como um monitoramento, a gente está aumentando a população desse inseto, e isso a gente não quer. Então é interessante que a gente, quando apenas utilizar essas armadilhas do tipo queijo ou cunha. As armadilhas tipo telha ou a sanduíche, a gente não nem fala para fazer essa destruição, porque ela perde umidade muito rápido. Então, ao longo de 15 dias, ela já vai estar perdendo toda a umidade, não vai estar mais propícia à atração dos insetos adultos. Então, a gente tem também outra publicação, que é um material também que tem disponibilizado para vocês baixarem na internet, né, gratuito também, que fala sobre essa necessidade de destruição das armadilhas. Bom, chegamos então à nossa à tomada de decisão. Então já fizemos a distribuição das armadilhas, já fizemos a contagem dos insetos que estão presentes no nosso pomar, e o que a gente vai fazer agora com esses dados? A gente vai fazer um esquema para que as contagens tenham sido realizadas, é lógico, de maneira correta. A gente vai fazer a média das contagens do número de insetos por armadilha, considerando as 20 armadilhas que a gente utilizou no monitoramento, e se esse nível, né, populacional, se ele tiver entre 2 a 5 insetos por armadilha, a gente recomenda então que se faça o controle. Então esse é o nosso nível de controle. Também tem informação, né, sobre esse nível de controle no manejo da broca do rizoma. Essa publicação é um folder. Por que que a gente diz que existe essa variação? Existem alguns autores que consideram que, você pode utilizar o nível mais baixo, quando a cultura é mais valorizada, né, ou então quando você está instalando o cultivo, então você não vai tolerar muito a presença do inseto, porque senão você pode perder, né, você pode perder toda a plantação se você não cuidar. E
esse nível maior, até 5 insetos por armadilha, porque se já tiver num nível mais alto, a população do inseto está presente no nível mais alto, digamos que seja porque o pomar é mais velho, já estamos no segundo, terceiro seguidor. Então a população aumentou muito, então você pode tolerar um pouquinho mais. Ou então, de repente, é uma variedade que ela tem maior nível de resistência. É um material do tipo terra, não, desculpa, material do tipo prata, ela aguenta mais, ela tolera mais a presença do inseto. Então, a gente pode utilizar um nível mais alto em relação a essa população, tá, do inseto. Então, nosso nível de controle está aqui, 2 a 5 insetos por armadilha. Bom, considerando que o inseto ele está presente na cultura, considerando que, o plantio, não esteja efetuado ainda, nós de toda forma, a gente tem que partir para a utilização de boas práticas agrícolas, para garantir a sustentabilidade do nosso plantio e também para produzir colheitas satisfatórias. Então, essas boas práticas, elas têm que permear toda a nossa cadeia, desde o plantio até a colheita. Então, as boas práticas agrícolas é que nós utilizamos, então, para nos orientar em relação ao manejo da broca do rizoma. Considerando essa forma de controle cultural, uma estratégia que a gente pode considerar como sendo fundamental no manejo da broca, a gente tem 2 perspectivas. A primeira perspectiva é na fundação da cultura, em que nós devemos utilizar mudas sadias, então, com o objetivo de evitar a introdução das pragas, qualquer praga, né, de toda forma, então a gente vai estar controlando a praga, e para minimizar os prejuízos ao máximo, tá. Por quê? Pra broca do rizoma da bananeira, ela tem uma particularidade. O inseto, então, uma vez que a gente utilize mudas infestadas, nós podemos ter perdas até 100%. Então, a gente tem aqui mudas que foram utilizadas de pomar infestado, e aí a gente tem perda completa, considerando toda essa área aqui inutilizada, e isso faz com que a gente tenha 100% de perdas. Então, para evitar essa perda, então a gente tem que utilizar mudas, sadias, de preferência mudas produzidas em biofábricas, que elas dão a garantia da sanidade da planta. Uma outra particularidade, vou falar posteriormente em relação ao controle cultural, é também em relação ao manejo da broca do rizoma por meio da utilização das próprias armadilhas. As próprias armadilhas, elas podem ser utilizadas como um fator de manejo cultural, sendo que nesse caso, a densidade das armadilhas ela é aumentada. Ao invés de 20 armadilhas por hectare, a gente recomenda em torno de 100 armadilhas por hectare, sendo que quanto maior o número de armadilhas, então maior o nível de controle. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o custo de produção aumenta, porque a gente tem que ter uma pessoa para fazer as armadilhas e outra pessoa para fazer a coleta dessas armadilhas, caso a gente não utilize nenhum insumo agrícola, já que a gente está falando em catação manual, tá? Mas a gente pode usar também outras formas de controle, como a gente pode ver aqui, uma das formas de controle que a gente chama de controle comportamental, ele permeia a utilização de feromônios sintéticos. Então, são substâncias que atuam no comportamento do inseto e que são produzidos por insetos da mesma espécie. Então, no caso do moleque da bananeira, a gente sabe que os machos, eles produzem um feromônio sintético, o composto é chamado de sordidina, e ele atua tanto sobre machos e fêmeas, porque é um feromônio de agregação, tá? Então ele funciona de forma similar sobre machos e fêmeas.
No Agrofit, existe a recomendação desse, feromônio sintético como uma forma de monitoramento. Então, dessa forma, se preconiza a distribuição de 3 armadilhas por hectare, sendo que a duração do sachê, que a gente vai ver que é disponibilizado esse feromônio, então é de 30 dias. Após 30 dias da distribuição, então deve ser trocado esse sachê. Aqui, a forma como se comercializa, né, esse feromônio sintético, então ele é um líquido, esse líquido amarelado, que ele é impregnado numa película, essa película ela é altamente, porosa, então ele permite a volatilização do composto feromônio, né, feromônio sintético, e dessa forma a gente recomenda que qualquer tentativa de manipulação nunca seja colocando as mãos nessa parte amarela do sachê. Então isso é altamente prejudicial, porque como é um composto que é volátil, altamente volátil, e também tem um cheiro que é característico do feromônio, qualquer intromissão do nosso próprio, cheiro, então pode afetar a eficiência desse feromônio. Então a gente sempre recomenda que, ao se manipular, ou se use luva, ou então se faça manipulação por essa parte branca. Então essa parte branca, onde não tem o feromônio. Como que esse feromônio ele é aplicado? Existem várias formas de aplicação, né, então de início, esses feromônios eles eram aplicados em, armadilhas que eram vendidas, posteriormente houve adaptações e as adaptações elas funcionaram muito bem, com frascos tipo PET, frascos que a gente chama assim de tipo poço, que são potes plásticos em que o poste ele é colocado rente à superfície do solo, esse feromônio é utilizado sempre acima do solo para que haja volatilização dessas partículas, né, voláteis do feromônio, e no fundo desse poço, a gente tem que colocar uma solução de água com detergente a 3%. Para que é utilizada essa água com detergente a 3%? Simplesmente o detergente ele tem a função de quebrar a tensão superficial da água. Assim, os insetos que vêm caminhando, eles vêm caminhando durante o seu caminhamento, eles caem nesse poço, eles não têm condição de sair do poço porque eles vão afundar devido à densidade da água, com o detergente ser maior. Então ele não consegue flutuar, ele afunda. Aqui nós temos um outro tipo de armadilha, que é a armadilha do tipo rampa, em que nós vemos aqui a distribuição do feromônio, então ela é feita aqui de forma que a parte, das janelas elas estejam bem visíveis, para que haja volatilização, né, a pluma de odor ela consiga sair, se espalhar pela plantação, e que a gente tem aqui a possibilidade também, é que isso aqui também ele é colocado, numa profundidade, de tal forma que fique no nível do solo, tá gente? Aqui é só uma foto para ilustrar o tipo de armadilha, mas a rampa tem que ficar no nível do solo para que o inseto venha caminhando e também caia aqui no fundo da armadilha, que também deve conter a solução de água com detergente a 3%. Essa distribuição de feromônio, então, é importante que a gente coloque, uma distância de 30 metros entre um feromônio e outro, entre uma armadilha e outra, porque o raio de atuação é de cerca de 15 metros, então cada armadilha ela tem que ser colocada no mínimo a 30 metros de distância. Também, o fabricante ele produz, né, esse fabricante ele sugere que também a gente coloque num local sombreado, então pode colocar protegido também da fileira de irrigação, então coloca na fileira não molhada do bananal, e se possível se coloque alguma palha de bananeira para diminuir a temperatura aqui, para ficar mais estável a temperatura e para, aumentar a vida útil também do feromônio.
Então, altas temperaturas podem acelerar a volatilização desse produto. A outra forma de controle é o controle biológico, que tem como objetivo, um dos objetivos é, logicamente, a redução populacional, mas também ele tem o objetivo de conservar os inimigos naturais. Então, para essa forma de redução populacional por meio da introdução de agentes, micro-organismos, então, patogênicos, então a gente já tem várias, biofábricas que produzem insumos biológicos que são disponibilizados ao produtor. Para essa forma de conservação de inimigos naturais, a gente vai, dar o exemplo do manejo cultural. Como? Porque quando você faz uma conservação o manejo dos restos de cultivo da bananeira, os restos da colheita da bananeira, então você faz uma deposição dos resíduos de forma adequada, isso vai favorecer a população dos inimigos naturais da broca. Então são inimigos naturais generalistas, mas que eles vão também atuar sobre o controle da broca, diminuindo a população desse inseto. Tá? Então é uma forma de controle por conservação, já que é uma forma de, inoculação, né, introdução massal na realidade, né, é um controle massal em que o insumo biológico, ele é introduzido na área de forma, massiva, com uma grande quantidade de esporos. Então, no caso, um dos organismos que é mais estudado, um dos que tem mais efeitos sobre o controle biológico da broca da bananeira, é o fungo entomopatogênico Beauveria baciana. E a Beauveria baciana, ela é um fungo que atua por contato, então nada mais justo do que falar, né, que o comportamento de agregação da broca favorece a disseminação desses fungos, tá. Então isso faz com que o comportamento de agregação em que o macho libera o feromônio, então isso faz com que machos e fêmeas se agreguem, isso favorece a disseminação da doença. E também mencionando que o microclima da banana, do bananal, ele também tem umidade, ele gera umidade suficiente para que ocorra o processo de infecção, o processo de germinação, né, do esporo sobre o corpo do inseto, o processo de colonização e depois o processo de extrusão do micélio, que é essa massa cotonosa branca, que faz com que um inseto que entre em contato, um inseto sadio que entre em contato com a massa se contamine e inicie um novo ciclo de dispersão, né, de disseminação da doença. É interessante falar aqui que normalmente o produtor, ele está acostumado com a atuação, rápida dos inseticidas organosintéticos, né, os inseticidas sintéticos, químicos sintéticos. E quando, a gente trabalha com o controle microbiano, então normalmente se exige um tempo para que ocorra esse processo de inoculação, esse processo de colonização, isso mais ou menos decorre um período de 7 a 10 dias, dependendo da temperatura do local. E normalmente, então, quando o produtor aplica esse fungo, então a mortalidade não é imediata, e isso tem que ser explicado, tem que ser, mostrado inclusive, né, que o inseto, quando ele se contamina no local, ele pode nem morrer no local, ele pode morrer a 18 metros de distância do local de aplicação do fungo. Então isso é importante que se fale para o produtor, para que ele tenha ciência de que o controle biológico ele funciona, só que ele tem as particularidades, ele difere do controle químico, tá? Bom, eu não falei aqui do controle químico, mas, se vocês olharem no Agrofit, então é o site, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então qualquer produto que, seja utilizado para o controle das pragas, de qualquer praga da bananeira, então a gente tem que olhar para ver se tem o registro, né, para utilização contra aquela praga na cultura. Então é interessante que se fale isso. Tá, alguns produtos, eles são de uso mais genérico, né, outros são mais específicos. A gente vai passar agora para o segundo grupo nosso de
pragas, que é o trips da erupção dos frutos. Lembrando que a maior parte da apresentação foi, então, para a broca do rizoma da bananeira, porque é a principal praga do cultivo. Esse inseto, Trips da erupção dos frutos, então ele é um inseto pequeno, ao contrário da broca do rizoma da bananeira, então ele apresenta um comprimento de mais ou menos 1,2 a 1,5 milímetros, e a característica dele, por ser da ordem Tisanoptera, da família Trípide, ele apresenta então as asas franjadas, a gente consegue ver as asas franjadas do inseto. Então esse inseto, ele tem uma metamorfose um tanto diferenciada, já não tem uma metamorfose completa, né, ela é incompleta, e que a gente tem a forma jovem do inseto, que é chamada de larva. A gente tem forma larva, da forma de larva, que tem um inseto adulto montado numa lâmina, uma lâmina permanente, e aqui só para vocês terem um detalhe, aqui a flor masculina, né, a flor está presente no coração, e aqui o detalhe da manchinha, essa manchinha preta que é o inseto adulto do Trips. Esse inseto, ele coloca na forma adulta, ele coloca os ovos são colocados endofiticamente, então eles ficam protegidos, né. Aí a partir de um período de tempo, ocorre a eclosão da larva, aqui a gente tem uma larva, tem outra larva maior. Essa larva é que ela causa, na realidade, a alimentação dela, ela se alimenta durante um ciclo, mais ou menos um período de tempo de 7 a 10 dias, aí ocorre a formação da pré-pupa e a pupa que no caso dessa espécie, a maioria das espécies que a gente vai trabalhar aqui em termos de Trips da banana, ocorre no solo, tá. A particularidade dessa espécie Trips está aqui. Os danos são decorrentes da oviposição do adulto nas frutas jovens. Então, quando vocês estão olhando aqui uma um cacho, ele está sendo emitido, ele está próximo, praticamente começou a emissão há poucos dias, então a gente percebe aqui que nessa fase o dano já foi feito. Então essa é uma característica muito importante na hora da gente controlar essa espécie. Então a gente tem aqui inclusive nas brácteas ainda fechadas, o inseto adulto já penetrou e já colocou os ovos. Então a gente já vê o dano quando a gente só vai conseguir ver o dano quando as brácteas se abrirem, mas o dano já está lá antes da abertura das brácteas. Então, uma característica muito importante. Em relação a esse TRIPS, é que, como eu falei para vocês no slide anterior, então tanto a pré-pupa como a pupa, elas se formam nessa área de projeção do coração, então ela fica no solo, tá. Então é essa área aqui que normalmente caem as brácteas aqui, é aqui que a gente vai encontrar essas pré-pupas e pupas. Quando a gente fala de danos de TRIPS, a gente está falando apenas de danos estéticos ou danos cosméticos. Por quê? Porque os danos, eles não prejudicam a polpa da fruta, mas são simplesmente devidos à aparência, eles prejudicam a aparência e isso, ocorre de maneira tão drástica que pode até rejeitar o comércio, ele pode até rejeitar os frutos danificados pelo TRIPS da erupção. Então, graças a não sei se uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a exigência do consumidor tem sido tanta que ele não está mais, aceitando, né, a presença de danos nos frutos das bananeiras. Isso faz então que a gente tenha necessidade de fazer o controle dessa praga. Então a gente tem aqui as verruguinhas, a gente consegue ver que são pontuações que são, ásperas ao tato, são as verruguinhas que se formam, né, e muitas vezes essas verruguinhas elas são associadas também à presença de fungos, tá. Quando a fruta amadurece, essas verruguinhas elas ficam mais escuras. E como eu falei para vocês anteriormente, esses danos, eles são medidos e em função da gravidade desse defeito, ela é considerada um defeito grave ou um defeito leve. Em caso de defeito grave, pode inclusive inviabilizar a comercialização do produto em mercados muito exigentes. Aqui é um mero detalhe, né, para mostrar que existe um padrão que é utilizado pelo CEAGESP de avaliar a presença das pontuações, das erupções dos TRIPS,
nas frutas, por exemplo, no fruto do grupo Cavendish prata, então eles avaliam a intensidade de danos, a quantidade de puncturas que existe num círculo, né, numa área circular, na área onde tem maior intensidade de ocorrência desses danos, sendo que para o Cavendish prata, o diâmetro do círculo é de 1,9 centímetros. E se tiver mais que 15 pontuações, então ela é considerada um defeito grave e um defeito leve entre 5 e 15 pontuações. É assim que interpreta essa tabela. No caso da maçã, então o círculo é de 2 centímetros quadrados, equivale a um diâmetro de 1,60 centímetros, sempre medida na área de maior intensidade de ocorrência, onde tem maior número de pontuações, tá? Então essa é a tabela que é utilizada para determinar a depreciação do produto ou até o descarte desse produto. Um outro tipo de trips que ocorre também no cultivo da bananeira é o trips da ferrugem dos frutos. E nesse caso, são várias espécies que causam esse sintoma. Os sintomas, eles são muito parecidos, mas têm algumas particularidades em função da espécie que ocorre na bananeira. É um inseto também pequeno, parecido com o trips da erupção, então tem mais ou menos em torno de 1 a 1,5 milímetro de comprimento. E aqui, como eu falei para vocês, são as espécies que ocorrem nos cultivos da bananeira. Então, Bradinotrips musae, Ketanafotrips orchide, Danotrips trifasciatus, Eristotrips bradizetes e Rhodotrips lineatus. Sendo que essa primeira espécie, Bradinotrips musae, ela é considerada de importância quarentenária. Então, a Argentina, por exemplo, ela não tem essa espécie de trips. Então, ela não aceita os frutos de banana de locais em que ocorre a presença desse trips, como uma forma de garantir, né, a soberania do povo argentino, né, da nação argentina, em função a não ocorrência dessa espécie e não risco de introdução. Eles não querem correr esse risco. Então, eles realmente não aceitam esses produtos. Isso pode, inclusive, inviabilizar, né, a comercialização. Já essas outras espécies, elas têm ocorrência mais abrangente e, no caso, elas não têm importância quarentenária. O ciclo biológico, a metamorfose desses insetos é parecida também com o que a gente já mencionou para o tríplice da erupção dos frutos. Então, a forma adulta coloca os ovos são colocados nos tecidos da folha ou então nas brácteas. A larva, ela se alimenta, que no caso é o dano devido à alimentação das larvas. Então, a larva do tipo 1, primeiro instar, a larva do segundo instar, que não tem as tecas alares, né, ainda. Então, o dano é causado por essas formas larvais que se alimentam dos frutos e posteriormente a pré-pulpa e a pulpa, elas ocorrem no solo, justamente naquela região de projeção do coração, como eu falei para o trips da erupção dos frutos. E aí então fecha o ciclo, mais ou menos em torno de 15 a 20 dias, a duração da biologia desses insetos. Também, de forma similar aos trips da erupção dos frutos, há, nesse caso, a ocorrência de danos também estéticos ou cosméticos. No entanto, aqui a característica é o aparecimento de sintomas conhecidos como ferrugem dos frutos. Em decorrência da alimentação das larvas, inicialmente, as áreas onde ocorre o consumo alimentar, elas ficam prateadas, com a deposição, então, de polifenóis, né, decorrentes do tecido da banana, ocorre o escurecimento e a formação dessas manchas de coloração marrom avermelhada, que são conhecidas como danos da ferrugem. Então, a gente tem diversos tipos de danos, a gente tem aqui um dano circular, que é característico do Ketanafotrips orchide, tem aqui um outro dano que é de outras espécies, que pode ser Eristotrips brevizetes, ou Danotrips trifasciatus, né, então a gente tem que fazer o levantamento para verificar qual espécie que ocorre no nosso local. E com o decorrer do processo de amadurecimento dessas bananas, então a gente pode verificar
Então, a presença de rachaduras na epiderme da casca. Por quê? Porque nessas áreas que estão afetadas, onde ocorrem as manchas de coloração prateada, o tecido da banana, ela perde a elasticidade, então não acompanha o crescimento do fruto da banana. Então é um característico dano estético. E também a gente tem aqui uma gravidade em função da distribuição dessa mancha presente no fruto, então a gente tem um dano que pode ser grave ou leve. Então, para o tríplice da ferrugem, então esse dano, ele pode ser grave se tiver mais de 10% da área ocupada do fruto, ou então leve, quando é menor que 10% da área. Então aqui eu vou mostrar para vocês já essa tabela, porque a gente vai falar um pouquinho do ácaro, e o ácaro também utiliza essa mesma escala, tá? Então a grave e leve, dependendo da porcentagem de área que ocorre no fruto da banana. Como é que a gente pode fazer, então, o manejo, tanto para uma espécie quanto para outra? A gente sabe que eles ocorrem, então, determinada fase da cultura. Então, eles vão ocorrer a partir do momento que ocorre a emissão das inflorescências. Então, é muito importante que, desde quando ocorra a formação, né, a emissão da flor, né, das flores femininas do cacho, então a gente, depois de um tempo, faça a remoção do coração no momento oportuno, e também a gente tem um controle aqui que é considerado um controle muito importante, que é o ensacamento do cacho. A gente pode utilizar cachos sem inseticida ou com inseticida. No caso específico do tríplice da erupção, esse saco ele tem que ser tem que ser com inseticida, então tem que ser impregnado com inseticida, e é necessário que se faça um ensacamento precoce do cacho, antes da abertura da bráctea. Por quê? Porque quando ocorre já a abertura da bráctea, o tríplice já está presente. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo aqui. Então tem que fazer o ensacamento precoce do cacho. E os sacos atualmente, então, eles têm alguns produtos que são registrados para controle dessa praga, mas existem alguns produtos também com base orgânica, como sacos impregnados com piretrina, sacos impregnados com extrato de alho, com extrato de pimenta, tá? Então, existem essas duas modalidades, sacos com organos sintéticos e também com sacos que são mais apropriados à utilização na agricultura orgânica. Existe uma perspectiva também de utilização de controle biológico, em que alguns predadores já têm sido utilizados para controle de tríplice, mas não na cultura da banana, em outras culturas, principalmente em cultivos protegidos. E desses predadores, os que são mais frequentemente citados como eficientes são os percevejos, né, os óreos insidiosos, que a gente tem aqui o exemplo, tem a foto, né, de um inseto adulto que pode consumir as larvas, e aqui a gente tem a forma jovem, então tem a ninfa do percevejo óreos consumindo um inseto adulto. Então essa espécie ele pode consumir tanto formas jovens como formas adultas do inseto. Existe também esse ácaro, que é um ácaro que ocorre no solo, Stratioleps cimitis, que ele é considerado promissor para espécies, né, principalmente nas fases que ocorrem no solo, no caso as fases de pré-pupa e pupa. Algumas formigas têm sido citadas, têm sido negligenciadas na realidade as formigas, mas elas têm um papel muito importante também na predação, como predadores generalistas, né, no controle dessas pragas, na cultura da bananeira, e alguns fungos entomopatogênicos que têm sido testados aqui especificamente para a cultura da banana, mas não no Brasil. Então a gente tem perspectiva de utilização dessas espécies, espera-se que o manejo possa ser feito com mais intensidade na cultura da bananeira de forma biológica. O quarto grupo de pragas considerado um grupo de ácaros e teia, no caso a gente tem a espécie mais frequente que é a Tetranychus abacai, em que
O dano principal causado por essa espécie são amarelecimento, e esse amarelecimento ele decorre da alimentação, tanto formas jovens como adultas da praga. Então aqui a gente pode ver, né, formação de manchas amareladas que elas crescem, ao longo da nervura para fora das bordas da bananeira. Então é um sintoma, assim, bem característico da presença desses ácaros na cultura da bananeira. E a gente tem também que esses ácaros são ácaros da família Tetanidae, então eles são ácaros formadores de teia. Então, a gente vai ver a presença de teias causadas por esses ácaros. No entanto, o principal dano que é causado por essa praga, ela é devida à ocorrência em frutos. Então a gente tem danos bastante severos e são bem parecidos com os danos causados pelo TRIPS. A gente só vai diferenciar um do outro, porque na forma de danos causados por ácaros, a gente consegue perceber a presença de teias. A gente consegue perceber a presença de teias entre os dedos das bananas, tá? Entre os dedos dessas bananas a gente consegue ver, enquanto que os TRIPS não têm teia. Como é feito o manejo, né, para reduzir a população desses ácaros na cultura da bananeira? Bom, inicialmente a gente não tem nenhuma forma de monitoramento, então o principal cuidado é ficar de olho na presença desse inseto. Então, o monitoramento visando ácaros, né, presença de ácaros e outeias em folhas e frutos jovens. Esse monitoramento como o ácaro, desculpe, o ácaro ele é visível a olho nu, então não é necessário utilizar uma lupa, mas ajuda, né, para você confirmar a presença desses ácaros ou não. Em seguida, como esses ácaros eles ocorrem mais frequentemente naquelas folhas desenvolvidas, as folhas basais, então quando há alta infestação dessas plantas, a partir do momento em que o ácaro ele consegue matar essas plantas em caso de alta infestação, ele pode matar as folhas, desculpa, então a gente teria uma possibilidade de reduzir a população desses ácaros pela remoção e destruição dessas folhas infestadas pelos ácaros, de tal forma a diminuir a disseminação dessas pragas. É lógico, em caso de áreas pequenas. O ensacamento do cacho também pode reduzir os danos causados pelos ácaros. Então, a gente já viu, né, que o ensacamento ele reduz os danos causados por TRIPS e pode também reduzir os danos causados pelos ácaros. E uma medida muito importante é que, já que esses ácaros têm uma disseminação muito ajudada pelo homem, o homem é o principal agente disseminador, né, de dispersão desses ácaros, a gente pode recomendar a restrição da movimentação de máquinas e de empregados de áreas infestadas para sadias. Então, nas áreas infestadas, a gente sempre faça os manejos culturais posteriormente ao das áreas sadias. E também, como a gente involuntariamente pode carregar ácaros de uma área para outra através de nossas vestimentas, então é importante que se tenha a asepsia correta de equipamentos e de vestimentas para reduzir a dispersão desses ácaros na área. Uma forma de também controle promissor seria o controle biológico, sendo que a gente tem registro de várias espécies joaninhas. No entanto, para a cultura da bananeira, a gente não tem ainda resultado de pesquisa para validar o uso desses inimigos naturais no controle da praga. Infelizmente, a gente não tem ainda esses registros. Um outro grupo de pragas são os ácaros vermelhos, conhecidos como Howella indica. Essa espécie é uma espécie que não produz teias, então ele tem a coloração avermelhada com manchas pretas no dorso, ele tem mais ou menos um tamanho menor, 0,25 a 0,32 milímetros, e por isso é necessário que se use para detectar a presença desse ácaro no pomar, é necessária a utilização de uma lupa de aumento, pelo menos 10 vezes, para que a gente possa certificar da presença desse ácaro. Como a gente consegue ver, os danos são decorrentes da alimentação desses ácaros nas folhas das bananeiras, as folhas são infestadas por essas espécies, por essa espécie, mas ocorre aqui a formação de colônias das bordas das nervuras, né, das bordas das folhas para a área da nervura central. Então é o contrário do que a gente verificou para o ácaro de teia. Então,
com isso leva ao amarelecimento inicial da folha, e posterior necrose e morte da folha, morte precoce da folha, tá. Essa espécie é uma espécie quarentenária, foi introduzida, no 2011 no Brasil, e ela tem uma disseminação uma dispersão muito rápida mesmo. Isso porque a gente, pode verificar aqui, então a gente percebe que tem, folhas de bananeira aqui, aqui atrás tem folhas de palmeiras, então esses ácaros, eles colonizam também folhas de espécies de palmeiras e folhas de várias plantas ornamentais, é uma espécie bastante polífaga, isso favorece então a dispersão dessa praga em todo o Brasil, praticamente a gente tem o registro dessa praga atualmente, tá. Como é que a gente faz o manejo? Manejo, como e não existe ainda uma estratégia de monitoramento, então o objetivo é verificar a presença dessa espécie no cultivo. Então a gente tem que fazer a detecção precoce, ficar de olho para verificar se ocorre a presença dos sintomas ou então da presença dos ácaros. Lembrando que ele não tem teias, eles não produzem teias. É muito interessante, né, pode ser que exista locais em que a ocorrência dele não foi registrada, então isso é muito importante para evitar a introdução nesses locais, porque os prejuízos são bastante severos. Em alguns países estão sendo feitos testes com bons resultados, né, com a aplicação de óleo de ninho ou de enxofre para controle dessa praga Raioela, mas ainda não tem resultados no Brasil. Também não existem resultados do manejo feito com controle biológico para o Brasil, mas, esses autores, Teodoro e colaboradores, eles falam que existem várias espécies com potencial de uso no controle biológico dessa praga. Então, são espécies de ácaros da família Phytozoideae, entre elas Amblyseus spp, algumas joaninhas e diversas espécies de fungos entomopatogênicos. Já estamos no segmento das pragas secundárias, a gente tem 2 pragas que são consideradas, de importância secundária, que é a arapuá ou irapuá, Trigona spinips, também conhecida como abelha cachorro, e a broca rajada, que é Metamasius spp, mais comumente Metamasius hemipterus. A abelha arapuá, ela tem o hábito de, morder os tecidos vegetais e depois, com o ferimento, ocorre a exsudação de seiva, ela coleta essa seiva e usa para a construção do seu ninho, como aglutinador dos ninhos. Então o dano, ele é feito em partes vegetais que estão em crescimento. Aqui a gente pode ver um ataque bastante frequente da abelha arapuá nas flores masculinas do coração. Então aqui a gente tem esses danos, mas o principal dano é quando ela faz as coletas de resinas em frutos jovens. Ela morde com as mandíbulas, ela vai mordendo ao longo das quinas das bananas, e aí esses ferimentos, eles provocam então a perda da qualidade, perda da redução da aparência, né, da qualidade do produto. Ela prejudica muito a aparência do produto e pode inviabilizar até a comercialização, tá, quando a gente vê danos acentuados pela bananeira, causados pela abelha arapuá em bananeira. É interessante falar também que algumas variedades, elas são mais sensíveis, então aqui frutos de bananeira prata, frutos de banana maçã, elas sofrem bastante com o ataque dessa praga. Como é que a gente faz para reduzir o dano dessa praga? Então a gente pode fazer o manejo dessa praga pelo ensacamento dos cachos, que vai impedir que ela entre em contato com os frutos. A gente faz a remoção do coração para evitar a visita frequente dessas abelhas nos corações e a conservação de reservas. Vejam aqui que a gente não está mais recomendando a destruição dos ninhos da arapuá, porque a abelha arapuá, ela está protegida em alguns estados, ela é protegida por legislação, e ela também é considerada um polinizador muito eficiente de diversas plantas da nossa flora. Então, por isso, a gente não recomenda mais a destruição
desses ninhos de abelha arapuá. Por último, a gente tem a broca rajada, que é Metamásios de várias espécies, né? A gente tem uma característica que se repete, da família Curculionidae, ela tem um rostro e o tamanho mais ou menos em torno de 1,2 a 1,5 centímetros. Ela tem a coloração amarelo, alaranjada, tem manchas pretas ou marrons ao longo do corpo e, dependendo da espécie, ela pode ter somente pontuações marrons. Esse inseto, por muito tempo, ela foi considerada como uma praga oportunista apenas, porque ela nem era considerada praga da cultura, porque o nicho que ela ocupa é diferente do nicho da broca da rizoma da bananeira. Então, o nicho ocupado pela broca do rizoma da bananeira é, como o próprio nome diz, o rizoma, enquanto que a broca rajada, ela ocorre em pseudocaule já em decomposição. Então, não era considerada praga da banana. Só que, recentemente, são vários os relatos de produtores que têm tido casos acentuados de danos causados por essa praga. Tá? Então, a gente vê que ela está mudando o hábito, ela está passando a ser considerada uma praga também da cultura. Então, a gente percebe aqui que a característica da larva, né, ela não tem pernas, tem coloração esbranquiçada, só que ela tem, quando ela se move, ela tem muito mais movimentação do que a broca do rizoma da bananeira, muito mais ativa. Ela tem a formação aqui de uma saliência, né, na parte anterior e outra na parte posterior do corpo. Ela se alimenta, então, de pseudocaules, não pseudocaule da bananeira, e também, ao contrário da pupa da broca do rizoma da bananeira, ela forma casulos, né, que são protegidos por, a forma pulpal é protegida por um casulo feito de fibras do pseudocaule da bananeira, tá? Então, a gente tem um adulto recém-emergido, saindo dessa forma de pulpa para começar um novo ciclo de infestação. Qual é o prejuízo causado por essa broca? Então, de tal forma que o inseto coloca os ovos, o adulto coloca os ovos no pseudocaule, as larvas começam a se alimentar, elas constroem galerias nesse pseudocaule, a gente percebe a presença, então, de fibras de pseudocaule, que as larvas estão construindo as galerias, aqui tem o detalhe da larva dentro do pseudocaule da bananeira, e por causa desse dano, que é mais ou menos feito, as galerias são feitas mais ou menos a 60 centímetros a 1 metro do nível do solo, então a gente verifica o dano que é conhecido como quebramento do pseudocaule da bananeira. A gente lembra só que, no caso da broca do rizoma da bananeira, é o tombamento, em que o rizoma cai também e expõe totalmente no nível do solo. Já no caso da broca rajada, a gente tem o quebramento do pseudocaule. De toda forma, o prejuízo também é total, a gente perde principalmente em relação a plantas que têm um cacho. A broca rajada, ela também é atraída por odores do pseudocaule. Então, todo o manejo que a gente fizer para o controle da broca do rizoma da bananeira, para o moleque da bananeira, também vai servir para o controle da broca rajada. Inclusive, deixa eu só falar para vocês, inclusive, nos locais onde tem a broca rajada, existem alguns trabalhos que falam que a eficiência do controle biológico é maior. Por quê? Porque a broca rajada também é sensível ao fungo entomopatogênico Wolveria baciana, e por ele ser mais móvel, ele voa, ele tem um comportamento de voar que é diferenciado da broca rajada, da broca do rizoma, que não voa. Então, ele consegue dispersar melhor o fungo, né? Consegue se dispersar melhor e, assim, aumentar a disseminação do fungo na área. Isso aumenta a eficiência do controle biológico da broca do rizoma, do moleque da bananeira. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, que eu fico à disposição para as perguntas e sou muito grata pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Marlene. Nós agradecemos suas abordagens e esclarecimentos. Ao pessoal que nos assiste, peçamos que, caso tenha ficado algum questionamento, vocês deixem nos comentários, né? Que posteriormente, nós, juntamente com a doutora Marlene, tentaremos
elucidar qualquer que sejam as dúvidas que apareçam, certo? Agradecemos em nome do PET Agronomia essa primeira parte da sua contribuição e até o próximo vídeo.